Nesse vídeo eu vou te mostrar o que está acontecendo com o HCTR11 para ele estar despencando nesses últimos tempos. E também vou te mostrar se isso é uma oportunidade ou se tem alguma coisa ali por trás e isso é uma cilada. Então fica até o final do vídeo. Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo vamos falar do velho HCTR11, que hoje está caindo quase 3% e no último ano ele já acumula uma queda de mais de 23%. O que está acontecendo com o HCTR11 para ele estar caindo dessa forma, né? E esse vai ser o assunto desse vídeo. Então aproveita, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever para ficar sempre antenado aí a respeito dos investimentos em geral, principalmente dos fundos imobiliários. E eu vou trazer aqui para você todos os pontos que eu acho mais relevantes do HCTR11 e a gente vai descobrindo ao longo do vídeo o porquê que ele está caindo dessa forma. Comecemos então desde o início do fundo, porque ele teve seu início em setembro de 2018, então já tem aí um longo horizonte de tempo que a gente pode analisar para saber se o fundo imobiliário é um bom fundo imobiliário ou se não é tão bom assim. O prazo dele indeterminado, então ele não tem prazo para acabar. Ele é gerido pela Hectare e administrado pela Vortex. E como qualquer fundo imobiliário, esse aqui também tem taxas. No caso, temos uma taxa de administração, controladoria e custódia de 0,21% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo e uma taxa de gestão de 0,99% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Ainda contamos com a taxa de performance de 10% sobre o QCD, a variação de 100% do CDI. Anota isso aqui porque no final do vídeo eu tenho uma consideração a fazer sobre isso. Quem me acompanha aqui já deve saber, mas vamos continuar aqui. Temos em relação à liquidez, é algo que eu sempre gosto de olhar para ver se o fundo imobiliário tem muita gente comprando e muita gente vendendo. Caso você resolva fazer qualquer um dos dois, o ideal é que você consiga fazer de forma rápida. E temos que o fundo imobiliário possui uma ótima liquidez. Olha só, em fevereiro ele teve mais de 158 milhões de volume financeiro negociado. Em janeiro, mais de 160 milhões. Em dezembro de 2021, mais de 161 milhões. E você pode ver que a média dele aí fica em torno de 150, 200 milhões aí por mês. Então, tem várias pessoas fazendo negociações com o HCTR11. E é muito fácil você vender as cotas e é muito fácil você comprar as cotas caso você queira. Isso faz sentido, já que atualmente o fundo imobiliário conta com mais de 168 mil cotistas, conforme no próprio relatório aqui do fundo. Mas vamos prosseguir porque esse é apenas o primeiro ponto positivo, né? O fundo possui uma boa liquidez. Em relação à carteira dele, olha só o que a gente tem. Que 71% são de CRIs, afinal o HCTR11 é feito para isso, né? Crédito imobiliário, mas ele também tem 24,6% em cotas de outros fundos imobiliários. E aqui em relação à alocação por segmento, temos que cerca de quase 50% são de corporativo e multipropriedade, além de todos esses outros que você está vendo aí na tela. E em relação aos indexadores, temos que mais de 90% estão indexados ao IPCA, que é o índice de inflação, mais 10,6%. E quando a gente vê o cupom médio, olha só isso aqui, a inflação mais 10,4%. Isso aqui é uma rentabilidade bem elevada, então a gente já espera que os ativos que o fundo imobiliário possui são de um risco um pouco maior. Em relação à subordinação, temos aqui que 61% são de subordinação sênior e 31% subordinada. E explicando isso de forma bem rápida, nada mais é do que a ordem de pagamento. Porque o que são CRIs? É crédito imobiliário, então tem um devedor ali por trás. E tem essa outra, vamos dizer assim, classe de CRI que é dividido em três. Temos a subordinada, temos a sênior e temos a mezanino. E quem recebe primeiro é a sênior, depois a mezanino recebe e por fim a subordinada recebe. Logicamente, quanto menor isso aqui, né, a sênior é mais segura porque ela recebe primeiro e a subordinada é mais arriscada porque ela recebe por último. Então aqui está tranquilo, o fundo imobiliário soube fazer aqui esse equilíbrio. Vamos então entrar dentro do portfólio dele para a gente saber quantos ativos que ele possui em carteira. Em relação aos CRIs, ele possui
quase 100 CRIs em seu portfólio. São todos esses que você está vendo passar aí na tela. E em relação aos fundos imobiliários, ele possui cotas de 7 fundos imobiliários. São todos esses que você está vendo eu marcar bem aí na tela. Além de contar com um caixa que pega aí cerca de 4% de todo o patrimônio do fundo. Vamos então entrar nas informações mais recentes do HCTR11. Temos que nos últimos 12 meses ele distribuiu R$ 19,40, o que dá um dividend yield bem elevado. Você viu, esse fundo imobiliário aqui ele possui vários ativos com risco um pouco maior, então ele entregou um dividend yield condizente com esse risco, né? De mais de 16%. E para confirmar algumas informações que a gente viu durante esse vídeo, temos aqui que o fundo realmente possui uma boa liquidez, ou seja, muitas negociações. Temos aqui cerca de 119 mil negociações diariamente. O fundo realmente vem entregando um bom dividend yield e seu patrimônio líquido está na casa dos 2 bilhões e 400 milhões de reais. Atualmente, o seu valor patrimonial por cota está em R$ 119,29, mas atualmente ele está sendo negociado a R$ 114,95. E quando a gente divide o valor de mercado pelo valor patrimonial, o famoso PVP, a gente ainda vê que ele está com cerca de 4% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Então você viu que o HCTR11, além de estar um pouco mais barato em relação ao seu valor patrimonial, ele está pagando um dividend yield absurdo, mais do que 16% nos últimos 12 meses. Por que ele está caindo tanto? E vamos entrar aqui nos pontos positivos e nos pontos negativos, porque eu acredito que esses pontos negativos que estejam puxando o valor da cota do fundo imobiliário para baixo. Mas como sempre, vamos começar aqui pelos pontos positivos. Primeiro, o fundo imobiliário tem uma boa liquidez, ou seja, muita gente comprando, muita gente vendendo. Isso faz sentido, já que o fundo imobiliário possui atualmente mais de 168 mil cotistas. O segundo ponto positivo é que ele é bem diversificado em cerca de 100 ativos. O nosso terceiro ponto positivo é que atualmente ele está com cerca de 4% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E o último ponto positivo é que quando a gente olha o dividend yield dele, nos últimos 12 meses foi maior do que 16%. Dito isto, então, vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo, essa é a minha visão, esses 10% de taxa de performance sobre o que exceder a variação de 100% do CDI, porque na minha visão isso está descasado com o portfólio do fundo, porque veja, aqui ele fala, taxa de performance 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI, mas quando a gente olha a carteira do fundo, a maioria não está atrelado ao CDI, a maioria, mais de 90%, está atrelado a índices de inflação. Temos aqui o IPCA que pega 91%, temos aqui também o IGPM que pega mais de 4%, ou seja, cerca de 95% de todo o portfólio do fundo estão atrelados a índices de inflação e não ao CDI. E quando a gente olha o cupom médio, cara, olha isso aqui, a inflação mais 10,4%. Atualmente a taxa Selic está em 11,75% ao ano. O CDI está rendendo um pouquinho abaixo disso, então logicamente isso aqui vai ser bem maior do que o CDI. E logicamente vai ter aquela cobrança de 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI. Isso, na minha visão, é um ponto negativo, porque no longo prazo corrói a rentabilidade do fundo imobiliário e dos cotistas no geral. Mas, conforme eu falei, essa é a minha opinião. Esse fundo imobiliário atualmente tem mais de 168 mil cotistas e provavelmente eles não se importam com isso. E o segundo ponto negativo, eu acredito que esse seja um dos motivos para a cota do fundo imobiliário estar caindo bastante, é que o fundo tem feito várias emissões seguidas, uma atrás da outra, sem dar chance para o cotista de respirar um ar puro. E eu vou te mostrar isso agora. Olha isso aqui. O fundo imobiliário ele teve seu início em setembro de 2018. Então temos 2019, 2020, 2021 e mais ou menos aí 3 anos e meio que o fundo imobiliário passou a existir, né? O início aqui do fundo.
Então, em 3 anos e meio, olha só quantas emissões de cotas esse fundo já passou. Primeiro eu quero te mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é o encerramento do direito de preferência da 12ª emissão de cotas do fundo imobiliário, ou seja, 12 emissões de cotas. E olha só isso aqui, ó. Eu coloquei aqui na 12ª para te mostrar o seguinte, ó. Tem toda uma historinha e tal. Vou deixar o link desse documento aqui na descrição. Ele fala o seguinte, ó, que encerrou-se em 25 de fevereiro de 2022 o período de exercício do direito de preferência na subscrição das cotas da 12ª emissão, iniciando-se em 3 de março de 2022 o período de subscrição de sobras e de montante adicional. Beleza, então temos aqui que o início das sobras foi no dia 3 de março, mas em abril, eu estou aqui no dia 13 de abril, olha só o que o fundo imobiliário solta, uma nova emissão de cotas, a 13ª emissão de cotas no período de 3 anos e 6 meses. E nessa 13ª emissão, ele pode emitir entre 255 mil cotas e 4.862.100 cotas. Logicamente, ele vai pegar muito dinheiro para fazer aí algumas alocações e eles ainda não falaram qual vai ser o preço da emissão. Olha só o que ele fala nesse fato relevante que eu peguei, ó. Vou marcar aqui para a gente ler na calma. Será fixado pelo preço equivalente ao valor patrimonial das cotas do fundo no dia anterior ao da publicação do aviso ao mercado, conforme ele coloca aí a legislação, né, que é o regulamento do fundo. Então, eles ainda não falaram qual vai ser o valor dessa emissão. Mas, cara, veja, e que não tem o dinheiro para fazer aí, para participar de 4 emissões a cada ano. O fundo imobiliário, ele está numa sede de crescer violentamente, na minha visão. Isso é um ponto negativo, porque vai que o fundo imobiliário não consegue alocar os recursos da maneira que vinha alocando. Lógico, isso aqui pode ser um dos motivos, né? Essa emissão desenfreada. Olha só o que a gente tem. Vou abaixar aqui. Olha só isso aqui. Desde novembro de 2020... que o fundo imobiliário vem entregando cada vez menos, ó. Aqui em novembro de 2020 ele entregou R$ 2,51 por cota e atualmente ele está entregando R$ 1,40 por cota. Então essa emissão uma atrás da outra, não deixando o cotista respirar, na minha visão é um ponto negativo e é um dos maiores causadores para o fundo imobiliário estar caindo bastante nesses últimos tempos, porque o cotista, logicamente, ele não vai ficar tão confiável em deixar o seu dinheiro ali, sabendo que daqui a 2, 3 meses tem uma nova emissão de cotas, né? Eles ficam meio que desconfiados. Então, quando eu levanto aqui os pontos positivos e negativos do fundo, lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, é a minha opinião. E na minha opinião, devido a esses 2 pontos negativos, o fundo imobiliário HCTR11 não está valendo a pena. E aqui em cima já está aparecendo para você eu falando de outros fundos imobiliários. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Então, te vejo lá.